Boa noite, pessoal. Bom, então, nesse primeiro vídeo, a ideia é falar sobre a gênese de Hamlet. Não do personagem, mas da peça Hamlet. De onde Shakespeare tirou essa história, né? É fato conhecido que o Shakespeare costumava usar histórias, né? Lendas, muitas vezes histórias contadas pelo povo, né? Para poder elaborar suas peças, ou seja, ele não tinha essa preocupação com originalidade que a gente tem hoje, né? E não só ele, isso era padrão, né? Desde dos tragediógrafos, né? Até o seu tempo, Molière também era assim, né? O trabalho era mais de recriação, de aprofundamento, de escolha de um aspecto da história para desenvolver do que propriamente criar uma história do zero, né? E de fato tem aquele ditado, né? Mais ou menos assim, não há nada mais velho como o tempo, e a não ser a ideia de tornar tudo inédito, né? A única coisa nova que apareceu nos últimos tempos foi essa ideia de deixar de fazer tudo a partir do zero, né? Ser original, ser criativo, virou sinônimo de criar uma coisa do zero. E, bem, de onde Shakespeare tirou, né, essa história? É uma lenda dinamarquesa que tem seu primeiro relato por um historiador dinamarquês chamado Saxo Grammaticus, que morreu em 1203. Então deve ter escrito essa história ainda no século XII. E se ele relatou essa história, né, por escrita, porque ela já vinha sendo contada há algum tempo. Então é uma história de alguns séculos aí, né, até chegar em Shakespeare. E essa história original ela tem uma estrutura bem épica, né? Não há dilema propriamente, porque o Hamlet sabe desde o começo, todo mundo sabe que o tio matou o pai e assumiu o trono, né? Não tinha essa camuflagem, né? E ele se finge de louco também na lenda, mas não para não se aguentar, mas para poder se livrar de ser assassinado pelo rei também, para ver se ele gera alguma piedade, né? De alguma maneira se mostra inofensivo diante do rei para ele não ser assassinado, né? Por medo aí do rei de uma vingança, né? E de fato na lenda ele é jovem, precisa ainda crescer um pouco para poder se vingar. Tem algo disso, isso daí tem algo de muito parecido com Orestes, né? Até a dupla com o Pílades, né? O seu amigo e o Horácio, os dois que retornam aí para se vingar. E essa lenda, né, chega através de um cronista francês chamado Belleforest, acho que assim se pronuncia, já no século XVI. Essa é a fonte direta, né, de Shakespeare. E em 1589 saiu uma crítica, lembrando que, né, Shakespeare nasce em 1564 e a estreia de Hamlet, assim, a consagrada, né, que é certeza, foi mais ou menos em 1600, né, a de Shakespeare. Só que em 1585 teve uma apresentação de um tal de Hamlet, né, que tinha um fantasma que gritava, lembra de mim, né, já é uma versão modificada. Essas versões, né, desde da dinamarquesa até a francesa até a inglesa, elas vão passando por um processo elas vão sendo refinadas, tornando a moral cada vez mais sutil, né? No começo, na primeira é uma trajetória de um herói, né? Assim, ó, o objetivo é esse, ele vai lá e realiza. Na segunda já tem um aspecto de a vingança de Hamlet é uma instrumentalização da ira divina contra uma iniquidade, né, um crime, e já essa peça inglesa já traz o fantasma também, já traz um pedido de vingança, uma problematização aí, né? E alguns dizem que a autoria é de Thomas Kidd e outros, há também os que defendem que é do próprio Shakespeare, né, que seria uma primeira versão, um primeiro esboço do Shakespeare, o que tem lá seu sentido, porque em 1500 e eu troquei as datas, é 1589, né, o tempo dessa peça, e
em 1585, essas são as datas certas, agora não estou lembrando se eu troquei ou não, mas em 1585 nasce os gêmeos, né, os filhos de Shakespeare gêmeos, e ele os nomeia de Hamnet, um nome muito incomum, né, que bom, soa como Hamlet, pode ser até que esse N no lugar do L seja uma troca ali da própria do próprio cartório, né, da época, e Judite, que também está relatado na Bíblia, né, é a protagonista de uma vingança também, de alguém que tomou a frente para poder restabelecer a ordem, né? Então são duas histórias muito parecidas. Isso assim leva-nos a crer que tinha alguma ligação entre Shakespeare e esse tema, né? Talvez e o que confirma, assim, né? Pelo menos assim, sustenta com propriedade a hipótese de Shakespeare ser o autor dessa primeira versão de 1589, né? Mas também tem sentido o seu Thomas Kyd porque ele inaugura o gênero de tragédia de vingança com uma peça chamada Tragédia Espanhola e o Hamlet faz parte de uma tragédia de vingança, né? Apesar de ser... pretendo fazer um vídeo que é só sobre isso, né? Sobre o tema da vingança a partir da visão do René Girard, que ele aborda a questão de um ponto de vista bem interessante. Mas tem essa possibilidade também, né? Até que, bom, aí é certeza, Shakespeare estreia com o Hamlet mais parecido que a gente conhece hoje, né? Em 1603 sai a primeira versão em escrito, né? Não era comum os autores em vida venderem suas peças, pelo menos assim, não tão perto da estreia, porque outras companhias poderiam montar também e chegar como novidade em outros lugares antes da companhia do autor, né? E só que essa versão, ela é assim, tudo indica que ela é uma versão pirata, né? Porque ela é muito mal feita, inclusive ela sai em quarto, né? Com a folha dobrada em quatro e chamam de bad quarto, né? O quarto ruim, porque é muito mal feita, faltando muitos pedaços, sabe? Um pouco até incoerente. O que talvez tenha levado o próprio Shakespeare a publicar em 1604 aí sim uma versão original, uma versão completa da peça, né? Aí sim, bem parecida com a que a gente tem hoje, com alguns acréscimos que foram feitos em 1623, numa versão póstuma de obras completas do Shakespeare. Bom, essa é um pouco a gênese da peça. É uma peça central na carreira do Shakespeare por dois motivos, porque é central mesmo no tempo de carreira, né? Entre os 26 anos de carreira ele escreveu a peça, e também porque ela é a mais longa, a mais reflexiva, né? A ideia do segundo vídeo aqui é desenvolver essa ideia do autorretrato de Shakespeare em Hamlet, né? Então a gente deixa isso para o próximo, mas ela de fato ela inaugura o período de maturidade, né? Com a primeira tragédia aí mais madura, mais bem acabada, mais encorpada do Shakespeare, o que dá a ela todo esse caráter central aí, né? Nas obras. Acho que é isso. Espero que seja útil aí para vocês, que também dê uma base maior para acompanhar as conversas aí na Semana Hamlet. Muito obrigado e boa noite.